Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo no grande portal Clique Camaquã. O meu amigo, ex-colega de serviço também, o pastor Luiz Fernando Stiff, ele costuma dizer que a gente não tem que se apegar às coisas do passado. Temos que cuidar do presente e, evidentemente, do esperar do futuro o que Deus nos reserva. Eu concordo em gênero, número e grau com ele em relação a esse ensinamento cristão, mas eu sou insistente em coisas históricas, aí no sentido de se observar a cronologia da história do homem, ao menos não vamos falar lá da extinção dos animais pré-históricos, ocorridas há 65 milhões de anos, e, consequentemente, de possíveis, inclusive, diversas provas não documentais, mas de estrutura, de coisas descobertas de gerações que antecederam. Vamos ficar na nossa história conhecida, que remonta a 10 mil anos, mais ou menos. E vamos ver que alguns fatos históricos são importantes para se ter a ideia de como o mundo vem funcionando e de que possivelmente aonde nós vamos chegar. Essa é a pergunta maior do homem: de onde viemos e para onde vamos? De onde viemos, para onde vamos? Se não fosse um problema de fome, mais precisamente um problema ocasionado pelas intempéries que deixaram falta de alimentos no mundo há 2000 anos, mais do que isso, 3.000 anos, talvez 2.500, 3.000 antes de Cristo, que acabaram deixando o povo de Deus, o povo de Israel, prisioneiro no Egito. Na verdade, eles não foram prisioneiros. Eles foram para lá em busca de alimento, Jacó e seus filhos, e encontraram o filho que havia sido vendido pelos irmãos, José, que era, então, uma espécie de primeiro-ministro do faraó. Acabaram depois ficando presos lá, veio Moisés. Essa é a história. Então, esse lado histórico, eu sou insistente. Esse lado histórico, eu sou curioso. Esse lado histórico, eu vivo fuçando, procurando, lendo, para se aprender exatamente como é que chegamos até aqui. Para onde vamos, Deus é quem sabe. Mas como é que chegamos até aqui? Então, eu gosto de ler na internet o que aconteceu na data de hoje. E já fiz diversos comentários pelos acontecimentos do dia que eu estou falando, ou de poucos dias antes ou depois. 12 de março ontem. Em 12 de março de 1935, 89 anos atrás, foi fundada a Aliança Nacional Libertadora. O que era essa ANL, Aliança Nacional Libertadora? Vejam bem o que era. Era uma frente de esquerda pró-comunista, com o objetivo de fazer oposição ao governo de Getúlio Vargas. Então, não venham aqui, hoje, em tempos atuais, fazer comparações com o maior líder da história do Brasil, Getúlio Dornelles Vargas, gaúcho de São Borja. São Borja dos Presidentes. Aliás, para quem não sabe, a única cidade do Brasil inteiro que teve 2 presidentes da República, São Borja, Getúlio e João Goulart. Bem, não se venham comparar, então, hoje, algumas comparações estão sendo feitas,
querendo insinuar, querendo dizer que Getúlio seria um homem de esquerda. Não, não era. Não, não era. Era um homem de visão, sim. Era uma inteligência, sim. Era um homem avançado por seu tempo, sim. Era um homem que, durante o seu governo, e quando estava começando em 38, 39, a discussão e o crescimento da mão e das unhas do nazismo de Adolf Hitler, ele estava observando para qual era o melhor lado onde o Brasil iria estar, e culminou na sua sapiência, na sua inteligência, na sua visão, de deixar o Brasil junto com os aliados. Getúlio fez, sim, em 1943, a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Por que ele fez isso? Porque tinha ideias esquerdistas? Não. Porque tinha ideias da necessidade de se regulamentar o trabalho, até então sem um regulamento específico e em havendo exploração, às vezes, do trabalho, exploração do homem, porque não tinham regras mínimas. Então havia, em certas empresas, que não tinha muito escrúpulo, a exploração da mão de trabalho. Getúlio regulamentou isso. Mas não regulamentou, não fez, não buscou, com intenção de ser um homem de esquerda, como alguns hoje estão querendo dizer, como alguns hoje estão querendo se comparar. Na verdade, o seu famoso, e eu assisti, eu falo que é famoso porque eu assisti quando ele, em 1950, eu era menor de idade, não tinha sequer 10 anos, ele fez um comício no coral da Praça Tamandaré, em Rio Grande, um comício, ele era candidato a presidente de novo, aí pelo voto, aí não foi a Revolução de 30, aí foi pelo voto direto, e ele sempre iniciava o seu discurso com a famosa frase: trabalhadores do Brasil. Trabalhadores, porque ele defendia os trabalhadores. Era a sensatez de um homem intelectual de visão avançada, mas não de visão ou de ideia comunizante. Tanto que a Aliança Nacional Libertadora, esta sim, era pró-comunista e era contrária a Getúlio Vargas. Por que comento isso? Para que ninguém se assenhore ou se compare, como tenho alguns amigos até, mas o Getúlio não era assim. Não era como estão dizendo. Não era isso que Getúlio era. Eu sempre tenho dito que o Getúlio Vargas era um homem que mais ouvia do que falava. Daí já a prova da sabedoria. A boca diz bobagem. Os ouvidos colecionam e selecionam o que é melhor. Getúlio não pode, portanto, ser comparado com ideias esquizofrênicas, ideias completamente erradas, ideias utópicas, mas de uma utopia maçante, cansativa, degenerativa, errada, esquizofrênica, de Marx e seus aliados, que são tão admirados, apreciados e abraçados por muita gente do nosso desgoverno nos tempos atuais. Vejam bem o que se quer chegar. Nos primeiros anos, 19, ou seja, de 30, né, até ser deposto em 45, 19 não, 15, 19 foram os outros 4 anos, 19 foram os anos de governo de Getúlio Vargas. Naqueles primeiros 15 anos, em que houve uma fraude eleitoral em 1930, elegendo Júlio Prestes, e o Rio Grande do Sul, aliado com Minas Gerais, e aliado com o Nordeste, com algum estado do Nordeste, Pernambuco, sei lá quem, fez
e levantou a Revolução de 1930. Mas, em 50, Getúlio veio pelo voto. E veio com as mesmas ideias que tinha antes. E governou naqueles 4 anos que levaram à fatalidade de tirar a vida porque tinha vergonha na cara. Eu vou mais uma vez falar nisso. Ele nunca, jamais abraçou ideias desse tipo. Sabe, eu não quero ser maçante e cansativo com a senhora e o senhor que estão me ouvindo, que estão nos assistindo, com os jovens que estão nos assistindo. Mas um dos mais maçantes e hipócritas livros que eu já li foi o Manifesto Comunista de Karl Marx. Por que eu li? Não por abraçar ideias dele, jamais, mas para conhecer aquilo que ele dizia. No Capital, que é de 1846 ou 45, portanto tem quase 200 anos, as ideias são as mesmas. Ele, Karl Marx e Friedrich Engels, tinham ideias que foram abraçadas por quem? Só por 3 loucados ditadores que tiveram no mundo. Lenin, Joseph Ilyanovsky, Stalin, Joseph Stalin, e outros esquerdistas por aí afora, mais adiante um pouco, Karl Marx, já um século depois, Mao Tse-tung, um século depois de Karl Marx. Essas ideias não se fecham, não se coadunam com aquilo que o mundo vem nos ensinando desde o tempo dos faraós. É necessário que se tenha, que se controle, que se saiba qual é o caminho da economia. E o caminho da economia jamais vai ser o caminho da insanidade de não se ter um controle administrativo e um controle e uma divisão entre capital e trabalho. Outra ideia ensinada, né, por Adam Smith para nós no início do século XX. Portanto, eu volto a dizer aqui, não estamos no caminho certo. A 0 hora de hoje, na página 10, diz que a inflação acelerou em fevereiro. É verdade, em se lendo toda a notícia, e é necessário se ler toda para não cometer injustiça, de falar alguma coisa errada, que o que incrementou esse aumento de inflação em fevereiro foi mais ou menos, foi grande parte a área do ensino. Por quê? Estava na hora das escolas privadas aumentarem, acertarem as suas mensalidades, e isso acabou influindo na inflação de fevereiro, que passou agora. Mas não é só esse alerta, não é o alerta que tem uma explicação, é um alerta de que nós estamos economicamente no caminho errado. Maior dívida está aí estampada. O ano passado, o déficit foi absurdo. O Brasil está no mau caminho econômico. E por que está no mau caminho econômico? Porque, em vez de cuidar das coisas corretas, fica cuidando de demagogia e de ideias esquizofrênicas, superadas, erradas e, acima de tudo, ditatoriais. Vamos aproveitar o ano. É um ano eleitoral no Brasil inteiro, em todos os municípios, e votar contra todas essas ideias de esquerda que andam por aí. Bom dia. Bom dia. Dr. Nelson Egon Geiger, aqui no nosso Bom Dia Camaquã.